Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar, vamos entregar todo esse tempo que ainda temos na presença daquele que é o amado da nossa alma. Somos tão gratos a Ti, amado Senhor, pois logo de manhã, ao despertarmos, já somos encontrados por Tuas grandes e eternas misericórdias. Sabemos que são elas a causa de não sermos consumidos. Que privilégio nós temos de fazer parte da Tua família, de poder olhar para Ti e chamar-te de nosso bondoso Pai. Esse que, com grande amor, nos deu o Seu próprio Filho para que viesse a esse mundo e realizasse aquela obra tão perfeita na cruz. Somos tão gratos a Ti, querido Pai. Fala-nos pela Tua palavra nessa manhã, mostra-nos um pouco mais do Teu Santo Filho, mostra-nos um pouco mais das belezas que há nele. É o que nós precisamos, é o que nós ansiamos, é o que Te pedimos, no nome santo mesmo do nosso amado Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, não há ninguém mais digno, não há ninguém mais belo, não há ninguém mais elevado, não há ninguém mais formoso, não há ninguém mais precioso, não há ninguém que possa ser comparado com o nosso amado Senhor. Haverá um tempo na história onde todo esse universo se prostrará diante do Cordeiro. Há uma passagem nas Escrituras, apenas me acompanhem, por favor, que encontra-se no livro de Apocalipse, onde há um momento onde nós vamos ver uma multidão incontável aos pés daquele que é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. A passagem que me refiro é Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9 em diante. Diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora observemos os versos seguintes. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e a adoraram. Haverá um tempo tão maravilhoso, onde todo este universo se curvará ante a beleza do Cordeiro. Vocês se lembram daquela passagem que diz, lá do livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, que nos apresenta ali que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aí a passagem vai prosseguindo, falando de toda aquela realidade de expressão do Senhor, vindo a este mundo para nos salvar. Mas então, na sequência, vai dizer que ele irá receber um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Imaginem só este cenário, todo esse universo, envolve céus, terra e aqueles que estão abaixo da terra. Todos irão glorificar e reconhecer o senhorio absoluto de Jesus. Aqueles que jazerão no inferno, eles confessarão: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, o grande Senhor. Isso deve impressionar os nossos corações, porque estamos falando daquele que é o Cordeiro, esse que deseja ser o centro da nossa família, esse que deseja comandar os nossos corações. E é dele que nós iremos falar um pouco. O nosso foco estará completamente voltado a este precioso Cordeiro. Quando nós pensamos no Cordeiro, podemos levantar uma seguinte pergunta: o que ele representa para nós? O que ele representa para você? É uma pergunta que precisa estar forte nos nossos corações. Quando falamos do Cordeiro habitando no seio do nosso lar, da nossa família, o que isto afeta em nossos interesses? O que isto afeta nas nossas escolhas? O que isto afeta nos nossos procedimentos? Quem é o Cordeiro para nós? Quem é o Cordeiro para a nossa família? Antes de nós falarmos um pouco sobre este aspecto, precisamos verificar quem é o Cordeiro à luz do Pai. Como o Pai vê o Filho? Qual é a avaliação que ele faz do seu Filho? E a partir daí nós podemos, então, seguir com as nossas perguntas anteriores. Então vamos pegar duas passagens das Escrituras para verificarmos quem é este amado Cordeiro à luz do Pai. E nós sabemos quais são as duas passagens claras onde são ali demonstradas para nós a evidência de que o Cordeiro mexe com o coração do Pai. A primeira delas, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. E esse episódio, dentro do seu contexto, apresenta-nos aqui aquele momento em que o Senhor Jesus foi batizado por João, lá nas águas do Jordão. Então chega um determinado momento, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. Aí o versículo 17 diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, nós estamos verificando que à luz do Pai, o Cordeiro, o seu Filho, é aquele que mexe com o seu coração. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Quem é o Cordeiro para o Pai? É aquele que gera no seu coração todo o contentamento. Agora, capítulo 17 desse mesmo livro, nós temos aquele cenário onde o Senhor Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos e, num determinado momento, novamente nós temos os céus se abrindo e uma voz anunciando algo tão importante a respeito do Cordeiro. Mateus 17, especificamente, é o versículo 5. Falava ele ainda, ou seja, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Aí tem um acréscimo aqui: a ele ouvi.
Então nós observamos nessas duas passagens que os céus, eles se abrem por causa do Cordeiro. O Pai foca toda a sua atenção, todo o seu prazer, todo o seu amor em seu Filho. Então, quem é o Cordeiro à vista do Pai? É aquele que gera profundas emoções no seu coração. Um profundo contentamento, um profundo prazer. E nessa segunda leitura nós observamos que há um pedido, há uma direção que Deus, o Pai, dá a respeito do seu Filho. A Ele ouvir. E é exatamente para nós que essa voz é dirigida, a Ele ouvir. Então, irmãos e irmãs, quem é o Cordeiro? Para mim, quem é o Cordeiro para a minha família? O que ele representa? O que ele tem afetado? Naquilo que se refere aos meus interesses e decisões como levantei. Uma coisa eu digo para os meus irmãos e irmãs: se eu conhecesse o Cordeiro de uma maneira adequada, se os meus olhos de fato fossem abertos para que eu contemplasse o Cordeiro em sua excelsa beleza, a coisa mais certa que eu diria para vocês: eu não seria como eu sou. Os meus olhos seriam abertos, com certeza o meu coração seria quebrantado. Eu seria mais humilhado. Eu seria mais parecido com esse Cordeiro. Eu seria mais humilde como o Cordeiro, mais manso como o Cordeiro. Então, uma oração que eu faço não só pelos meus irmãos, mas por mim, também não só pela minha família, pela família dos meus irmãos, é que meus e os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver o Cordeiro na sua beleza. E na medida em que os nossos olhos são abertos para que contemplemos o Cordeiro, o que vai acontecer? Ele vai assumir o seu posto no centro, no governo, da nossa família. Porque somos assim, porque sou assim, porque ainda não tivemos uma visão clara deste que é o maravilhoso Cordeiro. Já vamos citar uma passagem, nós estamos no livro de Apocalipse, no capítulo 1, mas enquanto ali cheguemos, me permita dizer o seguinte: João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele estava isolado, ele estava preso, exilado, e foi ali exatamente naquele ambiente de isolamento, onde ele estava exilado, a mando do império, mas foi exatamente ali que os céus se abriram para ele. E ele obteve as revelações mais lindas e profundas do Cordeiro. E logo no capítulo 1, nós temos uma destas visões que João recebeu quando ele estava lá na ilha de Patmos. E antes de nós mesmos citarmos aqui o que nós vamos ler e considerar, permita-me dizer, João, ele foi privilegiado para receber essa visão tão especial do Cristo glorificado. Mas não é um privilégio só de João que eu queria dizer para os meus irmãos. Este é um caminho que todos nós podemos trilhar. Todos nós podemos nos lançar diante dele, do Senhor, para que esta visão seja dada a nós. Porque eu tenho absoluta convicção no coração, na medida em que nossos olhos forem abertos, nossos corações forem dilatados, para que os nossos olhos contemplem e os nossos corações recebam este que é o Cordeiro de Deus, na sua glória, nós seremos famílias diferentes. Nós seremos pessoas diferentes. Então, a maior necessidade que nós temos é de termos os olhos abertos e corações dilatados para que possamos ver e receber o Cordeiro. Ele é verdadeiramente a nossa vida. Ele é aquele que habita em nós, mas ele precisa assumir o seu posto
expressar a sua presença e o seu senhorio, para que nós sejamos casais diferentes, famílias diferentes. O que nós temos insistido nesses dias com os irmãos é que não haverá mudança em nossa família, não haverá mudança na realidade conjugal se o Cordeiro não for o centro. Então, para que ele possa exercer essa centralidade, nós precisamos ter olhos abertos e corações dilatados para que o vejamos. Então, João foi um privilegiado, mas ele não é exclusivo neste assunto. Nós podemos também ter esta revelação. Então, nós pedimos socorro do Espírito Santo nessa manhã. Pedimos ajuda do Espírito Santo, que assim como esse vento tão alentador, tão refrescante que estamos aqui experienciando, o vento do Espírito sopre sobre nós e o Cordeiro possa ser revelado na sua glória no nosso coração. Não tenhamos a maior ou menor dificuldade de crermos, seremos diferentes. Eu serei diferente, vocês serão diferentes. As pessoas poderão tocar algo diferente em nós. E esse algo diferente é com A maiúsculo. O Cordeiro está no centro. Nossos filhos virão isto. Aqueles que estão à nossa volta também enxergarão esta realidade. Então vejamos o que João viu e descreveu, mas com o coração aberto para que esta mesma verdade possa ser experimentada para nós. Então nosso foco nesse tempo que ainda temos juntos é o Cordeiro, é olharmos para Ele, contemplarmos a sua formosura, a sua beleza, e nós vamos ver em cada detalhe que vamos expor aqui diante da nossa medida, o quão belo, o quão maravilhoso Ele é, o quão vamos desejá-lo de todo o nosso coração, o quão vamos ansiar para que Ele assuma o seu posto de centralidade na nossa jornada. Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12. E vamos fazer a leitura completa, depois vamos fazer as observações necessárias. Capítulo 1, versículo 12, vai até o verso 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Até aqui. Irmãos, que o Espírito Santo verdadeiramente traga a nós a luz suficiente para enxergarmos esta visão que João teve na ilha de Patmos, essa visão do Cristo glorificado. E o primeiro aspecto que João descreve para nós é que quando ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Estamos falando do Cordeiro, daquele Cristo exaltado, na sua mais bela descrição que temos nas Escrituras Sagradas. E o primeiro aspecto, a primeira realidade que os olhos de João vê, está descrita aqui: o Filho do Homem, verso 13, com vestes talares.
Esta é a primeira parte da visão que João tem. E é exatamente aqui que nós precisamos começar exatamente o nosso relacionamento com Ele. Do que falam as vestes talares? O que a Bíblia tem a nos mostrar de vestes? A palavra, essa expressão vestes talares, aponta-nos para a vida justa do nosso amado Senhor, da sua justiça. Da sua justiça. Como que nós podemos conferir isso nas Escrituras Sagradas? Deixe o dedo aqui, por favor. Nesse mesmo livro de Apocalipse, o capítulo 19, vocês vão verificar que as vestes falam-nos exatamente das obras ou atos de justiça. Por isso que ele é o justo. 19, versículo 8 de Apocalipse. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vestes fala-nos de atos de justiça. E aqui nós temos na visão que João teve na ilha de Pátimos, aquele semelhante ao Filho do Homem com vestes talares. Ele é aquele que foi feito justiça, a justiça de Deus para nós naquela cruz. Ele é aquele que foi feito a justiça de Deus para nós naquela cruz. Depois vocês confiram em 1 Coríntios 1, verso 30, vocês vão ter lá, que Cristo foi feito da parte de Deus, vai falar justiça, redenção e etc. Ele é. Então, o que isso significa para nós no contexto de família? A nossa família poderá gozar da justiça sempre, porque o justo habita em nós. Porque o justo habita em nós. Então, a nossa família poderá ser uma família justa, porque o justo habita em nós. E a nossa família poderá trilhar o caminho da justiça, por quê? Porque o justo habita em nós. Então, na medida em que nós temos os nossos olhos abertos para virmos, enxergarmos o Cordeiro, nós vamos ver essas belezas que vamos ainda descrever. A primeira delas, ele é aquele que é vestido com vestes talares, ele é o justo. Lembre-se, então, uma vez que ele assume a centralidade do nosso lar, então ele expressa a sua justiça. Na sua e na minha família, a justiça deve prevalecer. Isso é algo prático. É algo que se torna um direcionamento da nossa jornada. Somos aqueles que experimentam a habitação do justo em nossos corações. Então, esse é o primeiro aspecto da visão de João na ilha de Pátimos, quando ele viu o Cordeiro. Na sequência, há uma outra visão, outro aspecto da visão que João teve, voltando para Apocalipse no capítulo 1. Depois dele ter visto este que estava vestido com vestes talares, diz assim: e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É o segundo aspecto da visão que João teve na ilha de Pátimos. Quando ele viu o Cordeiro na sua glória, na sua majestade, ele viu ele que estava cingido com uma cinta à altura do peito, e essa cinta era de ouro. E quando nós falamos de peito, nós falamos de afetos, nós falamos de amor e falamos de misericórdia. E a palavra misericórdia, quando você a estuda, em muitas situações nas Escrituras Sagradas, elas nos são apresentadas como a sede dos nossos mais profundos sentimentos.
É assim que o Senhor Jesus veio a este mundo, é assim que o Cordeiro se manifestou nesse mundo, cheio de misericórdia. E nós bem sabemos o que significa misericórdia. Misericórdia significa o Senhor não nos tratando como nós merecemos ser tratados. Nós merecemos o julgamento, o juízo e a condenação dele. Mas por sua misericórdia, ele não nos trata dessa forma. Então, misericórdia, ele não nos tratar como nós merecemos. Apenas para complementar o pensamento. O que seria então graça? Graça seria ele nos dando o que nós não merecemos. Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos a nova vida, nós não merecemos a salvação. Mas ele nos dá gratuitamente. Então, graça é ele nos dar o que nós não merecemos. E misericórdia é ele não nos punir como nós merecíamos ser punidos. Isso é maravilhoso. E permitam-me aqui dizer algo para os meus irmãos. Há dois atributos divinos, e isso vou dizer para que nós possamos compreender a cruz. Há dois atributos divinos que não podem ser aplicados concomitantemente, simultaneamente à mesma pessoa. Não podem. Que seriam a justiça e a misericórdia. Por quê? A justiça, ela implica na aplicação da pena contra o pecador. Então, se Deus for exercer a sua justiça sobre mim, eu mereço a condenação. Mas se ele for aplicar a misericórdia sobre mim, ele não pode me tratar como eu deveria ser tratado, ser julgado. Então, a justiça e misericórdia não podem ser aplicadas à mesma pessoa simultaneamente. São os únicos dois atributos que isso acontece. Aí você entende a cruz, você entende porque o Senhor Jesus Cristo foi feito justiça de Deus naquela cruz. É como se ele dissesse: Pai, sobre mim o peso da tua ira, da tua justiça, sobre ele a tua misericórdia. Então, na cruz, justiça se divide, a justiça toda sobre ele e a misericórdia sobre nós. Não é maravilhoso isso? Então, ele é aquele que é cheio de misericórdia. Então, quando ele está com aquelas vestes talares e também aquele cinto de ouro sobre o seu peito, nós estamos falando do seu amor sem fim e da sua misericórdia. Irmãos, nós não fomos tratados como nós merecemos. A justiça, o peso do juízo caiu sobre ele, mas sobre nós escorreu a misericórdia, as misericórdias dele. Isso é maravilhoso. E quando nós temos a nossa visão aberta, quando nós vemos o Cordeiro cheio de amor e de misericórdia, o que deve acontecer quando ele habita no seio da nossa família? Devemos ser uma família cheia de amor e de misericórdia. O quão difícil isso é para nós, o quão diferentes somos do nosso Senhor, o quão nós temos a mão pesada quando nós temos os nossos direitos afrontados, como nós queremos justiça sobre aquelas situações que nós nos sentimos lesados. Como diferentes somos do nosso amado Senhor cheio de misericórdia. Como muitas vezes tratamos nossos filhos de maneira injusta, na nossa ira, na nossa ruindade mesmo. Somos duros, mas esquecemos que aquele que poderia ser duro e com toda justiça nos punir, ele recebeu sobre ele a nossa punição. E para nós ele mandou o quê? Misericórdia, porque ele nos amou. Então nós somos aqueles que precisamos ter os olhos abertos e enxergarmos o Cordeiro nessas belezas. Ele tem essas vestes talares, ele é o justo, a nossa família precisa desfrutar da justiça. Justiça. Nossos filhos precisam ver em nós que nós somos aqueles que trilham a justiça.
Eles precisam ver em nós. E eles precisam ver em nós também que aquele que é o Cordeiro, que habita no centro da nossa família, é cheio de amor e misericórdia. Então, quando os nossos olhos começam a ser abertos, ainda que pouco, começamos a ver o Cristo glorificado. E vemos estas belezas que estamos descrevendo aqui. Na sequência, voltando para então Apocalipse, estamos nele, capítulo 1. Então, versículo 13, já lemos, mostrou-nos os dois primeiros aspectos, né? Vestes talares, e ele está também cingido ao duro do peito com a cinta de ouro. Lógico, o ouro também vai, apenas para complementar, apontar-nos para a sua divindade, para a sua beleza, para a sua excelsitude. Fala-nos da divindade dele, é ele que habita em nós. Versículo 14 tem uma outra característica linda, aspecto lindo do nosso amado Senhor glorificado. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Isso é maravilhoso. O que esse texto quer nos mostrar? O que esta palavra quer nos mostrar? Cabelo fala-nos de quê? Sabedoria. Fala-nos exatamente de sabedoria. É o que nós mais precisamos na nossa família. E ele, agora eu gostaria, deixe marcado o texto aqui, vamos para o livro de Colossenses, capítulo 2, versos 2 e 3. Ele é aquele que é pleno de sabedoria. Colossenses 2, 2 e 3. Diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Aqui fala, o mistério de Deus Cristo, aí o ponto importante para nós. Em quem? Pessoa de Cristo, o nosso amado Cordeiro. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então nós podemos ser uma família sábia, porque aquele que é a fonte de toda a sabedoria e do conhecimento habita em nós. Então vejam como nós precisamos da revelação, da luz do alto para enxergarmos o Cordeiro, este que anseia ser o centro, este que anseia ser aquele que irá ditar todas as normas, as diretrizes da nossa jornada. Então os nossos olhos precisam ser abertos para contemplarmos este que é pleno de sabedoria. Então nós já vimos que ele é o justo. Então, nossa família precisa ser pautada na justiça. Vimos que ele é aquele que tem a cinta de ouro sobre o seu peito. Fala-nos do seu amor, da sua misericórdia. Já estamos vendo aqui o aspecto de que os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Fala-nos do seu aspecto de sabedoria. Então, vamos buscar sabedoria onde? Para tratar daqueles assuntos tão importantes familiares. Nele que é a fonte de toda a sabedoria. Ontem nós havíamos dito aos irmãos que tanto a família e a igreja precisam ser vistas como uma realidade espiritual. Aí nós mostramos aquela relação de metáfora, que o nosso casamento, o casamento é uma representação de uma realidade espiritual da união de Cristo e da sua igreja. E que quando nós ganhamos luz a respeito dessa verdade, os nossos olhos são abertos para vermos que aquele casamento que estamos vivenciando é muito mais do que a união de um homem e uma mulher, do ponto de vista humano, mas é uma representação celestial.
isso vai ter uma implicação direta na maneira como eu trato o meu cônjuge. Eu vou tratar o meu cônjuge à luz daquilo que ele representa. Porque normalmente nós tratamos o nosso cônjuge à luz dos seus defeitos, não à luz da sua representatividade. Isto é importante para nós. Então, quando nós ganhamos esta revelação, ganhamos a ampliação dessas verdades, que este que é o Cristo glorificado, o Cordeiro glorificado, habita em nós, cheio destas verdades, o nosso casamento, nossa família precisa mudar. Nós vamos fazer a diferença onde estivermos. Então, o que você, o que eu, o que nós precisamos é ver o que João viu. O Cristo, o Cordeiro glorificado. Esse Senhor maravilhoso. Então, acabamos de fazer a consideração sobre essa questão que João viu, a cabeça que tinha cabelos que eram brancos como a lã, como a neve. Aí na sequência, no mesmo versículo 14, estamos no capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: os olhos como chamas de fogo, olhos penetrantes. Isso fala-nos de discernimento espiritual. Isso tem um grande significado naquilo que afeta a família. Quão nós precisamos de discernimento espiritual. Como nós precisamos discernir os caminhos que devemos trilhar ou escolher. Não é verdade que muitos de nós podem ter, nesse momento, decisões importantes a serem tomadas? E nós ficamos, às vezes, como que vendo uma nuvem no processo, nós não temos clareza. Mas lembre-se, o Cordeiro habita em você, habita na família. E é Ele que nos dá o discernimento espiritual de como agir, de como reagir, de como andar, de como escolher, de como fazer. O que diz João 14, verso 6? Sabemos, lembramos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse trecho dessa preciosa verdade no seu contexto geral. O caminho. E Ele sendo o caminho em nós, então nós podemos ter discernimento, porque o caminho é uma pessoa, mas essa pessoa lança luz nos passos que devemos dar a seguir. Provérbios tem um texto também muito conhecido por nós, muito importante, que diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É interessante esta situação do discernimento espiritual, que ele vem naquele momento em que o Espírito traz a nós. Como que aqueles viajantes de antigamente faziam aí as suas caminhadas noturnas? Eles precisavam muitas vezes viajar ao longo da noite, as suas mãos precisavam estar ocupadas. Aí vocês vão entender porque esse Provérbios que acabamos de citar foi escrito daquela forma: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Naquele tempo, os viajantes, para usarem as mãos, para carregarem aí as suas questões, as suas bagagens, eles amarravam aquelas lâmpadas, lógico, dentro daquele contexto, nos seus pés. Então, eles tinham as mãos livres e tinham lâmpadas nos pés que alumiavam. E é interessante que a iluminação era sempre do passo seguinte. Eles davam um passo, eles tinham a visão do caminho a seguir. Eles davam outro passo, ampliava aquela visão. Eles iam discernindo o caminho pelo qual eles deveriam trilhar. A palavra. Como que nós vamos obter exatamente este aspecto de discernimento espiritual se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus?
E na medida em que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nossos olhos vão sendo abertos. E quando os nossos olhos são abertos, é para que vejamos mais do Cordeiro, mais dele, mais dele. E a pergunta que eu faço a todos nós: quanto tempo temos investido na leitura da palavra? Permitam-me lembrar de uma situação importantíssima, que são aqueles 4 princípios que precisam ser verificados em cada coração aqui presente. Se o teu trabalho em especial, se a tua labuta em especial, não está roubando um desses 4 princípios, ou alguns deles até mais, o seu tempo de comunhão com a palavra, primeiro. Quanto tempo você tem investido na leitura da palavra? Tempo de oração, tempo de comunhão com os irmãos e tempo de comunhão familiar. Se um destes ou mais princípios estiverem sendo violados, então o Espírito vai falar ao teu coração, porque você pertence a Ele. Então você precisa rever exatamente a maneira como você está conduzindo a sua vida. Com certeza o Cordeiro não está exercendo o seu senhorio nesta área. Então peça a Ele que Ele mostre, dando a você o discernimento espiritual desta situação. Então, irmãos, João, tendo essa visão, ele também nos ajuda a ver que este que tem olhos como chama de fogo é exatamente aquele que nos ajuda a escolher o caminho a trilhar. É Ele que nos dá o real discernimento espiritual. Mas na sequência, João vai tratando conosco, mostrando a beleza desta visão. Depois dele ter visto, aquele semelhante a filho do homem, com olhos como chamas de fogo, no versículo 15 diz: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. É uma outra característica, um outro aspecto da beleza do Filho do Homem. É este que é o Cordeiro que habita em nós. Do que fala o bronze polido? Do que fala-nos o bronze? O bronze fala-nos de juízo. O bronze sempre vai falar de juízo. O altar do sacrifício era de bronze. E isso significa o quê? O Cordeiro que habita em nós, cheio daquelas belezas que nós estamos apresentando aqui também, mas ele é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ele nos julga. Querem ver um texto? Aí mesmo, bem pertinho, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Ele precisa nos julgar, ele precisa nos repreender. Apocalipse 3,19, nós bem sabemos o contexto em que encontra-se essa passagem que vamos ler. Aquela 7ª carta que foi escrita, dirigida às igrejas da Ásia. E essa igreja é a igreja de Laodiceia. E nós temos toda a descrição aqui, que não é o nosso assunto agora. E chega num determinado momento, no versículo 19, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte àquela igreja, é a igreja do Senhor: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então a presença do Cordeiro na vida da família precisa ser uma presença que exerça o seu juízo também, a sua repreensão também. Ele precisa nos corrigir, porque que pai há que diz que ama o seu filho e não o disciplina? Pelo lado das escrituras de Hebreus 12, que filho há que o pai não corrija? Se nós estivermos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos, diz Hebreus 12, do versículo 5 em diante. Então, o Cordeiro que é manso, que é belo, que é cheio de amor e misericórdia,
que nos ensina o caminho a trilhar, que nos faz sermos uma família justa, ele precisa ter também a vara em suas mãos. Ele precisa nos corrigir, ele precisa nos julgar, porque quando nós vemos nossos filhos cometendo erros, em rebeldia, em desobediência agressiva, um pai que conhece as Escrituras Sagradas e um filho estiver naquela idade adequada, precisa necessariamente repreender, levar em juízo o seu filho. E é assim que o Cordeiro irá fazer conosco, é assim que o Cordeiro irá tratar conosco quando ele for o centro da nossa família. O juízo é uma demonstração mais bela do amor dele pelos seus. Pensamos às vezes que a repreensão e o juízo de Deus é algo que parte da sua ira, do seu desamor, mas é em verdade isso. O seu juízo, aliás, a sua ira, é uma das mais elevadas demonstrações de amor que ele tem para conosco, para com seus filhos. Bendito é aquele, bendita a família que está debaixo da ira de Deus no seu sentido corretivo, porque os seus olhos estão ainda naquela família, querendo corrigi-la, querendo tratar dela. Então, estar debaixo do juízo do Senhor, como família, como filhos, é bênção. Vocês sabem qual é a pior punição que Deus pode aplicar a alguém? É entregar esse alguém a si mesmo. É quando você entrega e fala assim, olha, você não quer essa repreensão? Então você faça o que quiser. Deus vai e está fazendo isso com a humanidade. Nós percebemos que é como se Deus estivesse tirando a sua mão dessa humanidade e entregando a si mesma. Falamos um pouco na primeira reunião sobre o que está acontecendo nessa humanidade de um modo geral. O que está acontecendo, os valores da família, os valores reais da vida, da moralidade, da verdade, inexistem. Sabe por quê? Porque o homem virou as costas para Deus. É lógico, Deus não deixou de amar a humanidade e o homem, mas o que está fazendo, à medida em que nós nos aproximamos do tempo do fim, Ele está tirando a sua mão. Sabe o que significa isso? Ele está entregando o homem a si mesmo, até que a medida do pecado seja atingida. Então virá aí o juízo de Deus sobre essa humanidade. Agora, como filhos, Deus também nos julga. E se nós resistimos à sua correção, resistimos à sua mão agindo sobre nós, sabe o que vai acontecendo? Eu, quando solteiro, quando mais novo, eu ajudava meu pai em muitas coisas. Meu pai foi mecânico de automóvel, mas ele também, quando nós construímos uma casa em um determinado tempo, nós íamos buscar tijolos na olaria. E os tijolos de antigamente não eram tijolos de 6 furos, eram tijolos comuns. E nós íamos com um caminhão, e nós carregávamos o caminhão, descarregávamos o caminhão. E nas primeiras vezes, a minha mão sangrava, saía sangue por tudo quanto é lado. Mas vai uma, vai duas, vai três, aí cria um calo. Aí já pegava aquilo com maior tranquilidade. Assim é a nossa consciência. Nós estamos em caminhos que desagradam o Senhor, como filhos de Deus. Em caminhos que desagradam o Senhor. O Senhor está nos avisando. Aí a consciência bate ali, você dribla, vai para lá. O que acontece? Um véu sobre a sua consciência colocado. Aí você prossegue naquilo, você insiste naquela direção errada, inadequada, que é pecaminosa, mais um véu, mais um véu, mais um véu, até que de repente a tua consciência não apita mais, porque você foi entregue a si mesmo, porque você resistiu. Irmãos, o Senhor quer corrigir a nossa família, lógico, individualmente também.
Então nós precisamos ter discernimento. Se o Cordeiro habita no centro e exerce o seu senhorio, então precisamos ouvi-lo. E bendita é a família que pode experimentar esse aspecto da beleza do Cordeiro, que tem os seus pés semelhante ao bronze polido. Bendita a família que está debaixo do juízo, porque o Senhor quer nos corrigir, nos amar. Isso é maravilhoso. Mas a palavra prossegue dizendo, mesmo versículo 15, depois da vírgula, diz assim, depois do ponto e vírgula, a voz como que de muitas águas. Esta voz fala-nos exatamente da sua majestade, da sua autoridade. Voz como que de muitas águas. Evangelho de Mateus 28, 18 diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É este que é detentor de toda autoridade, este Cordeiro que habita em nós e que deseja ser o centro da nossa família. Então a nossa família exercerá uma autoridade adequada, onde o marido e a esposa terão seus papéis claramente definidos. O homem assumindo o seu encabeçamento no lar, a mulher colocando-se no papel de adjutora, e nós temos então um lar ordenado pelo Cordeiro. Mas como que ele vai ordenar nossas vidas se ele não estiver exercendo o seu senhorio, a sua centralidade no casal? Com o grupo dos irmãos ontem ali, os varões, que foi para mim uma reunião extremamente especial, muito importante. E foi dito o seguinte, eu disse que a maior necessidade que o povo de Deus tem hoje, que as famílias têm hoje, é de homens que assumam verdadeiramente o seu papel. Homens. Há uma falta de homens que assumam os seus lares, que assumam o pastoreamento do coração de suas esposas, de suas famílias, homens que se posicionem. Nós estamos num tempo de carência de homens. Isso, de modo geral, a igreja precisa de homens que assumam os seus papéis, que cumpram os seus papéis, que foram dados por Deus. Homens. Aí eu citei um exemplo, apenas vou me reportar de Isaías 22, que fala a história de dois homens, um que chamava-se Sebna e outro Eliaquim. Ambos eram servos de Deus. Mas só que Sebna, ele foi considerado um prego frouxo. E Eliaquim foi levantado por Deus, então, para que ele pudesse assumir, ser fixado na parede, sobre o qual poderia Deus pendurar as suas responsabilidades, diz lá. Então eu disse o seguinte, hoje nós, infelizmente, vemos que a maioria dos homens são pregos frouxos, sobre os quais não se pode pendurar responsabilidade nenhuma, nada. Está lá o prego na parede, mas vai pendurar uma sacolinha de mercado, não aguenta. Porque homens que não assumiram um papel nos seus lares, na sua família. Então nós precisamos de homens, Eliaquim, pregos que foram fincados em madeira firme, sobre os quais podem se pendurar responsabilidade familiar, assuma o governo da casa, assuma a questão da responsabilidade com os filhos, assuma a questão da responsabilidade na comunidade onde está servindo, assuma como homem o seu papel na sociedade para você brilhar com o brilho de Cristo. Nós precisamos disso. E este Cordeiro que habita no lar, ele tem esta sabedoria que pode ser dada a nós, porque a sua voz é como de muitas águas, cheio de autoridade, cheio de sabedoria. Na sequência nós temos
Uma outra característica, tinha na mão direita 7 estrelas, mão. A mão sempre vai nos remeter a serviço. Uma família que tem a revelação do Cordeiro no centro da sua realidade, é uma família que serve. O Senhor Jesus disse isso em Mateus, lá depois vocês verificam, Mateus 20, versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a favor de outros. Esse é o ponto. Uma família que é governada pelo Cordeiro serve, tem um espírito de servo, serve. E é somente o Cordeiro que pode promover isso. Então vejam como que nós precisamos conhecer as belezas do Cordeiro. Ver esse Cordeiro glorificado, esse Cristo glorificado em todas estas tão preciosas realidades que envolvem o Cordeiro. Aquele que tem, ou aquela família que tem o Cordeiro como centro, é uma família que vai servir, vai ter um espírito de servo sobre nós. Vejam quantas belezas há nesta visão que João teve na ilha de Pátimos. Na sequência, nós temos versículo 16, a parte B, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Isso fala-nos, a espada fala-nos da palavra. Da boca saía-lhe uma espada que tinha 2 gumes, fala-nos da palavra. Vamos lembrar do mesmo texto que há pouco citamos, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o detentor. E esta palavra sempre, necessariamente, nos conduzirá à verdade. Nós seremos uma família que testemunhará da verdade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a visão que João teve, lógico, dentro dessa maneira como nós estamos colocando, para que nós conheçamos esse maravilhoso Cordeiro como aquele que, de fato, deseja ser o centro de nosso relacionamento, mas deseja ser aquele que exerce o seu senhorio. Falta-nos, na sequência, olharmos o aspecto do seu rosto. Verso 16, a parte final. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Uma família que tem o Cordeiro como centro, expressa a glória do Cordeiro. Expressa a glória, porque o seu rosto brilhava. Então, o que é uma família que tem o Cordeiro como centro? É uma família que expressa céu na terra. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o anseio maior dele. Vocês sabiam que a glória do Cordeiro, as belezas do Cordeiro, serão vistas na igreja? E como temos falado, a igreja é a composição de famílias. Vejamos essa passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vejam que interessante e preciosa é esta passagem. 2 Tessalonicenses 1, versículo 10. Fala-nos aqui da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, versículo 10. Fala-nos da vinda dele. Quando vier, fala-nos da vinda dele, do Senhor em sua glória. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Observem, por favor, o que vai ser destacado aqui. Olhem para o texto novamente. Quando vier para ser glorificado
O que está escrito aí? Nos seus santos. A pergunta levantada é: por que não está escrito pelos seus santos? Não está escrito aí pelos seus santos, mas ele será glorificado nos seus santos. E ser admirado, olha só, em todos os que creram, e não por todos os que creram. Porque tanto a glória do Senhor, como a admiração que irá ser dada a Ele, isso tudo partirá da visão da humanidade da igreja. Onde a glória de Cristo será vista? Em nós. Onde Cristo será admirado? Em nós. Então, quando nós falamos isto dentro da realidade familiar, quando nós vemos o seu rosto brilhando como a luz do meio-dia, né, nessa beleza que nós estamos vendo lá, quando Ele exerce o seu senhorio, a sua centralidade em nós, a sua glória é vista na família. E as pessoas irão admirar o Cordeiro olhando para a sua família. Vocês se lembram quando nós falamos daquele aspecto mais contundente que aconteceu quando o cristianismo nasceu naquele berço pagão? O aspecto mais contundente, o que mais afetou a sociedade caída, pagã daquela época, foi exatamente o aspecto das famílias serem ordenadas, governadas. Sabe por que aquelas famílias tinham o Cordeiro como centro? O que aqueles que eram pagãos olhavam e viam na família? A glória do Cordeiro. O que eles admiravam naquela família, na realidade? A Cristo Jesus. Ainda que eles não tinham discernimento disso, mas toda a beleza expressa naquela família ou naquelas famílias, aquela beleza arremetia exatamente à beleza de Cristo. É isso que o Senhor deseja hoje, na sua e na minha família. Que os nossos vizinhos, que aqueles que nos cercam, os nossos parentes, possam olhar para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, e sem expressão nenhuma da nossa parte, eles possam contemplar a glória de Cristo, possam admirar Cristo em nós, através da maneira como eu trato a minha esposa, através da maneira como ela se dirige a mim, na maneira que nós nos tocamos, na maneira que nós andamos, na maneira que falamos um com o outro, na maneira em que nós procedemos as coisas, que decidimos, que fazemos as escolhas, simples assim. É ali que Cristo vai manifestando-se, ali que o Cordeiro vai expressando a sua beleza, irmãos e irmãs. Então, o que nós fizemos hoje? Olhamos um pouco, dessa visão gloriosa que João teve na ilha de Patmos. E o que impressiona, apenas para concluirmos, voltando lá para o livro de Apocalipse, né, ou estando nesse livro, estávamos em 2 Tessalonicenses, voltando lá. Depois de João ter tido esta visão tão gloriosa, não tinha outra coisa a fazer, versículo 17, capítulo 1. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Não tem como nós permanecermos em pé, se virmos o Cordeiro desta forma. Nós vamos nos lançar aos seus pés como morto. Porque este é exatamente o nosso ambiente de segurança, onde nós, ao contemplarmos a excelsitude desse Senhor, glorioso, glorificado, nós somos lançados a seus pés. Mas a bênção é o que acontece depois. Porém, ele pôs sobre mim, diz João, a sua mão direita e diz: não temas. Que palavras doces, não temas. Vocês sabiam que essa expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia? É uma para cada dia e conta mais o ano bissexto. Então, a cada manhã que você acorda, você já pode ter essa voz suave do Cordeiro para você, e a sua família pode ter: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque este Cordeiro glorificado, como diz aqui, ele diz assim, verso 17,
eu sou o primeiro e o último. Verso 18. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós temos este Cordeiro habitando em nós. De que mais precisamos para a nossa família? Ele está dizendo para você, não temas, eu sou o primeiro e o último, estou vivo, eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, eu habito em você, e quero ser aquele que seja o centro da sua família. De que mais precisamos? De técnicas? Não, nós precisamos do Cordeiro. Ele tem nas mãos poderosas as chaves do inferno, tem as chaves da morte. Ele é o soberano Senhor, Rei do universo. E Ele deseja ser o centro da sua família. Você deseja isto como casal, como família? Desejamos isto, amém? Que o Cordeiro assuma o seu lugar na nossa família, irmãos e irmãs. Que Ele assuma definitivamente o seu lugar, para que Ele possa atuar em todas essas belezas lindas que há nessa visão gloriosa. Depois vocês vão, passo a passo, com mais detalhe e com certeza, com muito mais riqueza, serem agraciados pelas revelações que vocês vão ter. E apliquem isso. Porque o de vestes talares habita em você, o que tem cinta de ouro no peito habita em você, aquele que tem cabelos brancos de sabedoria habita em você, aquele que tem uma voz, voz como multidão de águas, olhos penetrantes, aquele que tem a mão poderosa, aquele que tem uma boca com espada afiada, ele habita em você, habita no seu lar. Então Ele pode governar o seu lar, Ele pode transformar o intransformável, Ele pode tirar do mais alto, profundo lamaçal aquele por quem você tem intercedido, porque o Cordeiro habita em você, o Cordeiro governa a sua família. Então nós não temos que temer. Ele está dizendo, não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então confie no Cordeiro, confie nesse que habita em você e que deseja ser o centro da sua família. A esse Cordeiro toda a glória, honra, poder e majestade, irmãos. Vamos orar. Ó majestoso Cordeiro, nós lamentamos muito, pois nós não conhecemos a Ti como devemos conhecer-te. Como Tu és tão belo, como Tu és tão lindo, tão excelso, tão puro, tão cheio de amor, de misericórdia, justiça. Ó bendito Cordeiro, perdoa-nos por não Te conhecer melhor, mas nós queremos confessar o nosso pecado, nosso modo de ser que impede a Tua manifestação em nós e sobre nós, mas nós queremos que Tu assumas a centralidade da nossa família, queremos a Ti como aquele que nos governa, queremos a Ti aquele como o que vai nos orientar em todas as coisas. Nós queremos ter a Ti como aquele que é o nosso amado, o amado da nossa alma. Ajuda-nos nas nossas decisões. Ó querido Cordeiro, cada família aqui presente, representada, visita nas suas mais profundas necessidades e Te revela, Te mostra a estes como aquele que é o primeiro e o último, aquele que tem todo o poder. Ó bendito Cordeiro, faça a Tua obra no meio do Teu povo. Nós queremos sim ter para cada família a Ti mesmo, o bendito Cordeiro, aquele que nos governa, aquele que nos dirige, aquele que verdadeiramente nos orienta. Bendito seja eternamente o Teu nome. Em Teu próprio santo e precioso nome oramos. Amém.